Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Estamos falando sobre serviços públicos dentro da concessão. Gente, olha só. A respeito da concessão, tem um tópico interessante aqui, que é a subconcessão da concessão de serviço público. Subconcessão é possível, professor? É possível fazer uma subconcessão? É. E o que seria a subconcessão? Seria o seguinte, nós temos aqui, vamos relembrar quais são os autores que nós temos aqui, né? Os sujeitos do contrato de concessão. Tem um poder concedente. Poder concedente. Eu tenho a concessionária. E eu tenho o usuário. Gente, a concessão, a relação, só lembrando a relação, poder concedente contrata a concessionária presta o serviço para o usuário faz o pagamento para a concessionária. A subconcessão, gente, é a permissão de que a concessionária contrate uma empresa terceira e essa terceira ela vai executar algumas partes do contrato de concessão. Então, na subconcessão, nós temos a seguinte relação. O poder concedente continua com a relação com a concessionária. A relação do poder concedente à concessionária continua da mesma forma, mas a concessionária passa a ter uma outra relação com a empresa terceira. Subcontrata. A concessionária ela subcontrata a terceira. Mas veja, a concessionária ela não sai do jogo não, tá? De forma alguma. Ela continua na relação jurídica. Ela continua aqui. Se essa terceira fizer alguma coisa errada, ela responde perante o poder concedente? Não. Ela responde perante a concessionária que fez a subconcessão para ela. Porque a relação é entre ela e a concessionária. E aí, se ela faz alguma coisa errada e a concessionária não consegue resolver, é a própria concessionária que responde perante o poder concedente. Então é assim que funciona a subconcessão. O poder concedente responde perante a concessionária e vice-versa. A relação jurídica é entre poder concedente e concessionária. E eu vou ter a criação de uma nova relação jurídica que é entre a concessionária e terceiro. Esse terceiro tem relação com a concessionária e não com o poder concedente. Isso é subconcessão e é permitido, tá? O artigo 26 da Lei 8987 diz assim: é admitida a subconcessão nos termos previstos em contrato. Então, primeiro ponto, gente. Para a concessão acontecer, tem alguns requisitos. Primeiro, tem que estar previamente autorizado no contrato. Para a concessão acontecer, para a subconcessão acontecer, tem que estar previamente previsto no contrato de concessão. Então, esse contrato aqui, ó, esse contrato do poder público com a concessionária, ele tem que prever a possibilidade de uma subconcessão. Primeiro requisito. Segundo, tem que estar expressamente autorizado pelo poder concedente. Mesmo com a previsão contratual, o poder concedente tem que autorizar que a concessionária faça uma subconcessão. Para o parágrafo 1º, a outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Aqui eu quero fazer uma observação com você, tá, gente? Concorrência é o quê, professor? É a licitação. Ah, professor, mas eu lembro que a gente falou sobre licitação, e quando a gente falou sobre licitação lá atrás, a gente falou concorrência e diálogo competitivo, beleza. Porque, de fato, a lei, pessoal, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela alterou a Lei 8987, ela fez essa alteração e ela acrescentou o diálogo competitivo como sendo uma modalidade permitida também para a licitação de concessionária de serviço público. Tudo bem. Mas só que a lei não alterou o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, até o momento desta aula, ele está inalterado. Isso significa o seguinte: para escolher a concessionária, eu vou fazer uma licitação para escolher a concessionária através de concorrência ou diálogo competitivo. Mas para essa subcontratação é apenas concorrência. Porque a lei não prevê diálogo competitivo, tá? A lei não alterou esse artigo 26, permanece inalterado.
Então, para subcontratação, para subconcessão, permanece a necessidade de concorrência. Não pode diálogo competitivo. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará... Deixa eu dar uma pausa aqui. Uma pausa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz até um certo sentido. Nós não termos o diálogo competitivo na subconcessão. Porque o que é o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é quando a administração quer colher da sociedade, é quando a administração quer encontrar perante os fornecedores uma solução que não está disponível no mercado. Ela tem um problema e quer resolver. Então, o diálogo competitivo, gente, o diálogo competitivo no contrato, na licitação para escolher a concessionária, eu acho cabível, porque veja, eu acho interessante, porque possa ser que a administração pública ela vai fazer uma contratação de empresa para prestar o serviço, mas vamos supor que é necessária a construção de uma obra e ela não sabe, é uma concessão precedida de obra, por exemplo, e ela não sabe como resolver o problema, qual obra específica tem que fazer para resolver o problema. Aí ela faz um diálogo competitivo, a concessionária vai lá e apresenta uma solução para ela. Beleza. Mas quando há subconcessão, a solução, pelo menos em tese, já foi escolhida no contrato principal. Quando existe um poder concedente contratando uma concessionária, quando o poder concedente contrata a concessionária e o contrato é firmado, eu entendo que não há nenhum tipo de solução desconhecida aqui. Eu entendo que o contrato já está trazendo especificamente qual é a solução que deve ser adotada, qual o procedimento que deve ser feito, qual serviço deve ser prestado de maneira objetiva. Então eu entendo que quando o contrato é firmado, a solução já está escolhida. Então não cabe diálogo competitivo para escolher um terceiro na subconcessão. Porque não há necessidade de escolher uma solução desconhecida, porque todas as soluções já estão definidas no contrato. Percebe por que a lei não colocou o diálogo competitivo na subconcessão? Porque não há necessidade. Eu não preciso dialogar com ninguém, porque a subconcessão é muito prática. Todo o objeto contratual já foi definido. Eu vou apenas subcontratar algumas partes dessa concessão que eu, concessionária, não consigo fazer. Aí eu subcontrato algumas partes. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Quer dizer o seguinte, todas as obrigações que essa concessionária tem na prestação de serviço, quando a subconcessão é feita, o contrato de subconcessão deve prever quais são as obrigações e direitos que essa concessionária aqui, que essa terceira vai assumir. Então, por exemplo, tá, gente? Vamos colocar um exemplo de subconcessão aqui. Uma empresa, ela é concessionária para energia elétrica. Energia elétrica, exemplo. Aí existe no estado inteiro. Só que existe na capital, no município da capital, tem uma comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas, por exemplo. Uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas. E essa concessionária não tem o know-how para ter esse trato, né? Para conseguir, não consegue entrar na comunidade, já tentou várias vezes, não conseguiu. O que é que ela pode fazer? Subcontratar outra empresa que tem mais facilidade nesse trato, que tem mais facilidade em ingressar nesse tipo de local que é dominado pelo tráfico por qualquer outro motivo. Não precisa a gente explicar aqui, mas é uma empresa que tem mais facilidade. Aí eu vou lá e digo assim, olha, a concessionária diz, olha, eu vou subcontratar a empresa terceira, você vai apenas executar essa parte do serviço público. Então eu vou prestar serviço no estado, mas naquela comunidade, só quem vai prestar o serviço é você. Então de todo o serviço público, eu vou prestar o serviço, mas para prestar o serviço naquela comunidade, quem vai é você. Fazer a leitura, fazer a manutenção de energia elétrica, fazer corte, que é muito difícil o corte de energia elétrica na inadimplência. Então perceba, é uma subcontratação logicamente parcial, tem que ser parcial, não pode ser integral, né? Então é uma subcontratação parcial. Então, no que se refere aos direitos e deveres da concessionária naquela comunidade, no que se refere aos direitos e deveres da concessionária na prestação de serviço público daquela comunidade, esses direitos e deveres serão subrogados para o terceiro. É isso que esse parágrafo 2º diz. Ó. O subconcessionário, que é essa terceira aqui, ó,
subconcessionário é ele, se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente, que é a concessionária que passa a concessão, a subconcessão. Então ele vai ter todos os direitos e obrigações dentro dos limites da subconcessão. No exemplo que eu dei, os limites é o quê? Aquela comunidade. Então, dentro dos limites daquela comunidade, todos os direitos e obrigações da subconcedente vão ser subrogados à subconcessionária. Ok? Gente, esse artigo 27 eu já li com você na aula passada, mas eu quero te enfatizar que essa transferência é diferente da subconcessão. Veja que a subconcessão é esse procedimento aqui, ó. A concessionária, ela permanece vinculada ao poder concedente e ela apenas subcontrata outra empresa para fazer parte do serviço. Não é todo o serviço, é parte. A transferência seria o seguinte, eu tenho aqui poder concedente, eu até já fiz esse desenho para você na aula passada, poder concedente, concessionária e terceiro. Essa concessionária iria transferir toda a obrigação contratual dela para o terceiro e ela ficaria livre dessa relação. A relação agora ia ser entre o poder concedente e o terceiro. Isso é transferência, que é diferente de subconcessão. E o artigo 27 diz que essa transferência da concessão ou transferência do controle acionário, do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implica a caducidade da concessão, que a gente já conversou também. Então, para ter a transferência da concessão ou transferência do controle societário dessa empresa, eu tenho que ter prévia anuência do poder concedente. E essa anuência vai ser caracterizada mediante o atendimento desses dois requisitos. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer questão VUNESP de juiz estadual. Diz assim: nos termos da legislação pátria, se uma concessionária pretender fazer a subconcessão do serviço público a ela concedido, letra A, não poderá fazê-lo por expressa vedação legal, tendo em vista que o contrato de concessão é de caráter personalíssimo. Está errado. É de caráter personalíssimo, né? É tanto que se houver a extinção da empresa, vai haver a extinção do contrato. Mas não há vedação legal, pessoal. Pelo contrário, existe uma permissão legal expressa. A gente viu aqui no artigo 26, então está errado. Letra B. Poderá fazê-lo por meio da concorrência. Beleza, a subconcessão tem que ser concorrência. Desde que autorizada no contrato com a anuência expressa do poder concedente. Perfeito. O contrato tem que prever essa situação e o poder concedente tem que autorizar. Maravilha. Letra C. Poderá fazer a subconcessão desde que prevista em contrato a ser efetivada por meio de concorrência, beleza? Exigido decreto. Não precisa de decreto não, gente. Basta autorização, basta a anuência do poder concedente. Mas essa anuência não é necessária por meio que seja de decreto. Não é necessária que seja por meio de decreto. Não. Letra D. Poderá fazê-lo por meio de leilão. Ih, leilão não, gente. Leilão não. E tem que ter anuência. Ele fala independentemente da anuência, não. Tem que ter anuência. E aqui não é leilão, é concorrência. Beleza? Então, meu amigo, letra B é o gabarito, tá? Confirmamos o gabarito aí da nossa questão. Se você ficou com qualquer dúvida aqui do nosso tópico, do nosso conteúdo, basta você vir aqui no meu Instagram, no @profbrunolira. Combinado? Vai lá no meu Instagram, manda tua dúvida, que assim que possível eu tô te retornando. Valeu demais, um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.